Amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Peço, amada igreja, que abra as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no seu capítulo 8. Enquanto a igreja abre as vossas Bíblias, já quero deixar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, por ter nos concedido mais esta oportunidade de estar aqui juntos para adorar e louvar o teu santo nome, trazer uma mensagem da parte do Senhor para a igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Quero agradecer a cada um dos irmãos que se faz presente aqui nesta noite, que se esforçaram para chegar até aqui, que não deixaram o cansaço, aleluia, vencer, mas venceu o cansaço através da fé. Lucas, a partir lá do seu capítulo 8, a partir do versículo 40, uma mensagem bastante, aleluia, conhecida. Eu acho que 80% daqueles que administram a palavra do Senhor já administrou nesta parte. E lembrei, irmãos, assim em sequência, depois irei pular alguns versículos e falarei apenas algumas palavras para que não canse a amada igreja. Aleluia, louvado seja Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas capítulo 8, a partir do seu versículo 40. E ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem, chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegassem até sua casa, pois tinha uma filha única, de uns 12 anos, que estava à morte. Então ele indo, a multidão o apertava. Certa mulher que havia 12 anos tinha sofrendo de uma hemorragia, é o que ninguém tinha podido curar. Aleluia, louvado seja Deus. O 45. Mas Jesus disse-lhe: quem me tocou? Louvado seja Deus. 47. E vendo a mulher que não podia ocultá-lo, aproximou-se trêmula e prostrando-se, e disse dele, declaro à vista de todos os povos. Aleluia, louvado seja Deus. O finalzinho da parte B, e disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. E chegando ainda, e falando ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, disse: tua filha já está morta, não incomode mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, disse-lhe: não temas, crê somente e será salvo. Aleluia, louvado seja Deus. Somente até aqui. Aleluia. O que eu acho interessante, que nessa mensagem, nessa passagem bíblica, há 4 pessoas ao qual se destaca, aleluia, nessa mensagem. A primeira pessoa é o nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda pessoa, esse homem chamado Jairo. A terceira pessoa, a sua filha. A quarta pessoa, a mulher. Mas cada uma dessas pessoas tinha um objetivo. Cada uma dessas pessoas tinha um propósito. E o que eu acho mais interessante é porque quando a palavra do Senhor vai dar início a essa mensagem, ele fala que Jesus estava se regressando, aleluia, de algum lugar. Estava chegando em um ponto determinado. Um ponto a qual o Senhor tem escolhido para direcionar e dizer: aqui vai ser o meu lugar aonde eu vou morar. Aqui vai ser a minha casa. Jesus, ao chegar, ele estava vindo da terra dos Gadarenos, da onde ele tinha sido expulso daquele lugar por ter sido, aleluia, louvado seja dado, expulsado os demônios daquele homem. A história da qual os irmãos conhecem. Então, quando ele começa a chegar em Cafarnaum, já havia uma grande multidão que esperava. Porque no meio das nossas vidas há multidões que quer poder viver os milagres de Jesus. Tem pessoas que querem ver os milagres de Jesus. Tem pessoas que vê, mas não crê. Tem pessoas que vê e quer simplesmente ver. Mas tem pessoas que quer estar vendo e convivendo com aqueles milagres. Mas muitas das vezes aqueles milagres não vão acontecer na vida de cada um deles. Mas quando Jesus chega naquele lugar, vinha de uma viagem já cansada, quando ele desce daquele barco e ele chega em Cafarnaum. Cafarnaum é a cidade da qual o Senhor Jesus escolhe para poder iniciar o seu ministério, para poder manter ali o seu ministério, por ser uma cidade, aleluia, louvado seja Deus, grande, com muito movimento,
porque era uma cidade marítima, onde tinha posto, onde os barcos iam e vinham. Então o fluxo de gente era muito grande. E nós vamos observar na palavra do Senhor que sempre aonde há um grande pregador da palavra, sempre ele vai estar localizado em um centro comercial. Vamos usar assim essa estratégia hoje comercial, porque aonde há comércio, há muita gente, há muito movimento de pessoas. E ali passava gente de todos os lugares que vinham, de toda a cidade, de todos os países, nações, passavam por ali, desembarcavam e talvez seguia para o seu determinado lugar. E quando Jesus chega ali, que aquela multidão já está com um sorriso nos lábios para poder esperar o mestre descer daquele barco, talvez aquela multidão já começava a glorificar o seu nome. Talvez aquela multidão já se lançava aos seus pés, o adorando e agradecendo e querendo ver o que Jesus ia fazer naquele lugar. E naquele dia se aproxima-se um homem que talvez tinha já colocado Jesus para sair de dentro da sinagoga. Aquele homem era um chefe de uma sinagoga. O que é o chefe da sinagoga? O que é o chefe? O que fazia o chefe da sinagoga? Simplesmente ele era a pessoa que preparava, vou usar o termo igreja, para que quando chegasse o momento do culto, tudo estava preparado. O altar, os bancos, era ele o responsável por tudo isso. E naquele tempo, muitas das vezes, nós vamos ver dentro da palavra do Senhor que o povo expulsava Jesus. E eles eram responsáveis para que colocasse, assim como os escribas, os fariseus, os rabinos, começava o tumulto para que o povo levasse Jesus para fora. E talvez aquele homem já tinha participado de algumas vezes desse movimento de colocar Jesus para fora. Mas naquele dia, ele olha e vê o seu alvo, Jesus. O homem talvez a qual ele tinha rejeitado. O homem a qual às vezes ele já teria tirado pedras. Mas ele fala, a solução do meu problema está ali. A solução do meu problema vem descendo naquele barco. A solução do meu problema é um homem de quem eu rejeitei, mas a multidão o abraça, ou a multidão o quer para si. E o que é que eu posso fazer? Simplesmente aquele homem se aproxima aos pés de Jesus, se prostra, se ajoelha. Talvez ele lança-se o seu rosto em terra e clama por misericórdia. E muitas das vezes, quando nós nos abaixamos, em um termo de nos humilhar para poder conseguir aquilo que nós queremos, aquilo que nós almejamos. Mas aquele simples fato dele poder se humilhar, também é um fato de engrandecer o nome de Jesus, o nome do Todo-Poderoso. E muitas das vezes, o simples fato de nós nos abaixar de joelho, é para pegar alguma coisa que caiu. E naquele momento aquele homem buscava o seu objetivo. O seu sonho tinha caído. Ninguém poderia intervir no seu sonho a não ser ele. E quando muitas das vezes nós sonhamos e nós vemos que os nossos sonhos caem por terra, muitas das vezes nós ficamos com vergonha de poder abaixar para pegar aquilo que nós sonhamos. E eu quero pedir nessa noite, dizer para a amada igreja, que jamais deixe que alguém ponha os teus sonhos. Quando o seu sonho cair, tenha força, abaixa e ponha. Seja humilde, porque se alguém roubar os teus sonhos, você vai deixar de sonhar. E se você deixar de sonhar, você vai deixar de lutar por aquilo que você quer. E o sonho daquele homem naquela noite, naquele dia, era simplesmente a sua filha. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ela era uma filha única. E se era a filha única, se aquela menina padecesse, o sonho daquele homem se acabaria, porque a sua família determinaria ali. Só restaria ele e sua esposa. E talvez a esposa dele já não poderia mais gerar filhos. E quando nós deixamos de gerar aquilo dentro de nós, já não é mais recurso para continuar a nossa história. E ele sabia que através daquela criança, o seu nome não morreria.
Aquela criança trazeria para si continuidade à sua descendência. É para isso que aquele homem agora começa a correr atrás do Senhor Jesus. Começa a correr e lançar diante dos seus pés e pedir por misericórdia. Pedir para que ele já possa ir até a sua casa. E quando nós muitas das vezes corremos atrás de Jesus para que nós possamos obter aquilo que nós queremos, muitas das vezes vai nos encontrar a dificuldade. Vai encontrar em nosso meio os problemas para evitar que nós possa acontecer aquilo determinado que nós queremos que aconteça. E naquele dia, quando a multidão vai todas abrasando e sufocando Jesus, e aquele chefe da sinagoga, aquele homem com toda aquela multidão oprimindo ele, aquele homem pensava: quanto mais essa multidão atrapalha, aleluia, mais tarde eu chegarei em minha casa. Mais diminui a chance, a oportunidade de poder trazer a minha filha à vida. Porque até aquele momento ainda ele não sabia que ela estava morta, mas ela estava à beira da morte. E como aquela multidão sucumbia no meio daquilo, todas as coisas vai acontecendo. E tentava sufocar o sonho daquele homem de poder se aproximar da sua casa, de chegar. Talvez aquele homem moraria 3 quadras ou mais quadras da onde ele se localizava. Mas no meio daquela multidão sugere e aparece agora essa mulher, aleluia, que também jazia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. E essa mulher também perdeu o direito de sonhar, porque ela já não podia sobreviver no meio da sociedade. Porque até então, naquele tempo, quando as pessoas, as mulheres, tinham esse tipo de sangramento, ela não podia estar no meio do povo. Ela tinha que se afastar para um arraial. Assim diz a palavra do Senhor. Porque quando nós voltamos na palavra e vemos que lá em Levítico, no seu capítulo 15, a partir do versículo 25 até o 30, vai falar que quando a mulher chegava nos seus dias, aleluia, ela não podia estar misturada no meio do povo. E quem tocasse em qualquer lugar que ela deitasse ou sentasse, era impuro, aleluia. Então aquela mulher também foi levada para fora do arraial, foi levada para longe da povoação. E no meio disso tudo, aquela mulher fala: a oportunidade de eu poder me aproximar e conseguir a minha cura, hoje chegou em Cafarnaum. E eu vou ter que quebrar o protocolo de tudo isso, para poder estar frente a frente com aquele homem. Mas o que eu acho interessante nessa palavra, porque Jesus, até que então, não tinha dito para o chefe da sinagoga que ele iria à casa dele, porque Jesus tinha acabado de chegar de uma viagem. E talvez Jesus e os seus discípulos estavam prontos para ir para casa, talvez cansado, com fome, com sede, e pensando: irei para minha casa, tomarei um banho e vou descansar. Aleluia, louvado seja o teu santo nome, Jesus. E que eu acho interessante, porque essa palavra agora nos traz a um exemplo que muitos de nós hoje podem ter pensado assim: hoje eu não vou para a igreja porque eu estou cansado, estou fadigado, tive um dia cansativo, e agora eu vou para a minha casa, vou banhar, e vou deitar em meu sofá e vou descansar. Ei, mas quando você chegou na sua casa, o Espírito do Senhor falou sobre você e disse: vamos, porque hoje tem algo para você na igreja. Hoje a palavra do Senhor vai bater de frente contigo, que o verdadeiro adorador, não há cansaço, não há distância, não há barreira que te impede de chegar até ali. E muitas das vezes nós pensamos: eu vou adorar a Deus aqui aonde eu estou, eu vou buscar a Deus aqui mesmo na minha casa. Mas o que eu acho interessante, porque para aquela mulher não serviria ela adorar a Deus fora de Cafarnaum, porque era de costume naquele tempo de ir todos os anos a Jerusalém, a oferecer sacrifício a Deus, sacrifício de adoração, sacrifício de louvor, sacrifício por pecado, sacrifício pelas bênçãos recebidas. De alguma forma, ninguém se apresentaria diante de Deus com as mãos vazias. Mas aquela mulher, ela tinha perdido o direito de estar entre a sociedade. Aquela mulher, ela tinha perdido o direito de adorar a Deus. Aquela mulher, ela tinha perdido o direito de colocar seus joelhos diante do Senhor e dizer: Senhor, perdoa-me porque eu falhei.
aquela mulher ela perdeu o direito de poder levar o seu sacrifício perante o altar do Senhor. Porque até mesmo tudo que ela tinha perdido. E ela perdeu não somente as suas partes financeiras, ela perdeu também a sua dignidade. Porque para um adorador perder a sua oportunidade de se colocar perante o Senhor, ele perdeu tudo na vida. Aleluia. E talvez tenha chegado, aleluia, nos ouvidos daquela mulher que alguém chegou em Cafarnaum. E que esse alguém tinha falado, aleluia, louvado seja Deus, lá em Mateus, no seu capítulo 11, versículo 28, que fala: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo. E aquela mulher então deve ter pensado durante todos os problemas da vida: ninguém me ajudou, ninguém pôde fazer nada por mim. 11 tratamentos aquela mulher já tinha feito para poder estancar aquilo que ela estava passando. Agora você imagina, talvez você passar por 11, aleluia, nos dias de hoje, cirurgia, e nada pôde fazer para poder tirar aquilo que você está passando. Quantas palavras você ouviu para poder tirar aquilo que está implantado dentro do seu coração, mas nada pode tirar a angústia, a dor, o sofrimento, aquilo que está ocultado dentro de ti. Mas ela sabia que a partir do momento que ela se encostasse a Jesus, conseguisse submeter toda aquela multidão, ultrapassar as barreiras da dificuldade, ultrapassar o cansaço, quebrar o protocolo que havia naquele tempo, para poder estar perto de Jesus, ela saberia que o seu problema seria resolvido. E que eu acho interessante que quando aquela multidão vai andando, que aquela mulher toca em Jesus, Jesus para e diz: quem me tocou? Mas quando Jesus para poder atender aquela mulher, o homem agora fala: parar por quê? Se nós poderíamos continuar para poder resolver o meu problema. Mas Jesus nos ensina nessa noite que através da sua palavra há tempo para tudo. E eu vou suprir a necessidade de cada um daqueles que tem me buscado, de cada um daqueles que busca Jesus, cada um daqueles que se prostra perante Ele. Nenhum vai ficar sem resposta. Jesus tem resposta para mim, Jesus tem resposta para você que está sentado nesse banco aqui hoje ouvindo esta palavra. Jesus também tem resposta para você que está aí ouvindo esta palavra também. E muitas das vezes você está pensando assim: eu não vou mais lá, porque para mim já estou esquecido. Jesus não me escuta mais, Jesus não me vê mais. E que eu acho interessante, porque quando vai falar com ele, aquela mulher fica tremendo na presença do Senhor. Porque quando muitas das vezes nós chegamos perto de uma autoridade que nós vemos que é maior do que nós, e muitas das vezes nós não temos nem palavras para poder falar com aquela autoridade, as nossas pernas tremem, as nossas palavras secam a nossa língua, e nós ficamos sem ação. Mas aquela mulher treme, ela se prostra perante o Senhor e fala: Senhor, foi eu quem te toquei. No meio de toda aquela multidão, aquela mulher não queria saber quem estava na frente dela. Aquela mulher não queria saber se o chefe da sinagoga tinha lançado ela fora do arraial. Aquela mulher não queria saber se o rabino não queria que ela se bandasse junto com o povo, que ela foi o sumo sacerdote e não aceitava ela. Não queria nem mesmo olhar para a cara dela, mas naquela noite ela olha no meio de todos e fala: Jesus, foi eu quem te toquei. E que eu acho interessante, porque com tudo aquilo, Jesus simplesmente olha para ela e fala: mulher, vai-te em paz, pois a tua fé te salvou. E através dessa fé, quando Jesus fala: vai-te em paz, a tua fé te salvou, naquele momento eu creio que aquela mulher já não sentia mais nada.
Eu acredito que aquela mulher saía pulando no meio daquela multidão, glorificando e exaltando o nome de Jesus, porque mais uma vez o Senhor honrou o seu ministério aqui na terra. Que mais uma vez o Senhor honrou aquilo que Ele veio fazer, que foi dar vida aos cativos, curar os leprosos. Aleluia. E aquela mulher já não sentia mais nada. E o que eu acho que naquele instante, quando aquilo acontece, chega alguém da casa daquele homem, chega alguém de Jairo e fala: Jairo, para de perturbar o mestre, porque a tua filha, já não está mais entre os viventes, já não faz mais parte daqueles que caminham na terra dos viventes. Ela padeceu. E eu creio que naquele momento Jairo, com o coração angustiado, pode ter pensado: se Jesus tivesse ido no momento que eu tinha chegado até a ele, se ele não tivesse parado para atender essa mulher, nós tínhamos chegado a tempo em nossa casa. Mas o meu tempo, aleluia, não é o tempo de Deus. O tempo que eu quero que as coisas aconteçam na minha vida não é o tempo que Deus quer que aconteça. Mas eu acho interessante porque Jesus olha para aquele homem e fala: crê somente, e ela será salvo. Crê somente, e a vitória vai chegar. Crê somente, que a glória do Senhor vai descer sobre as nossas vidas. Cremos somente, e a esperança vai descer dentro de nós. Cremos somente, e os nossos sonhos vai ser realizado. Cremos somente, e obteremos vitória, porque a vitória pertence ao povo de Deus. A vitória é daqueles que confiam em Deus. E que eu acho interessante que quando Jesus chega naquela casa, aquele povo já está chorando. Não sei quantas pessoas tinham ali, mas estavam em prantos, porque aquela criança tinha morrido. E que eu acho interessante, porque naquele tempo, quando as pessoas morriam, tinha pessoas que choravam para apenas fazer o velório, porque eram pagas para receber, para chorar. Aleluia. Mas o que eu acho interessante é que quando Jesus olha para dentro de mim, olha para dentro de você, que vê as nossas lágrimas chorando, Jesus, ele não é pago. Ele comprou o nosso sofrimento, aleluia, na cruz. Porque todo o objetivo de Jesus foi salvar a alma. Todo o objetivo de Jesus foi libertar os cativos, dar vista aos cegos. Aleluia. E que nessa noite nós possamos enxergar a nossa vitória além do alcance dos nossos olhos, mas somente com a crença que há dentro do nosso coração, somente na esperança que há dentro de nós, que um dia o nosso sonho vai realizar. E que eu acho interessante é quando ele fala: ela não está morta, mas dorme. O povo continua rindo. Mas Jesus naquela noite, naquele dia, ele toma aquela mãe, o pai, Pedro, Tiago e João, e levam eles para dentro do quarto onde está aquela criança. E quando ele toma ela pelas mãos, ela retorna o espírito da vida. Ela sai de onde ela estava, e o espírito de vida volta a reinar dentro dela. Que os sonhos nossos que estão mortos nesta noite possa voltar à vida. Que nós possamos voltar a sonhar de novo. Que nós possamos voltar a ter esperança. Jesus Cristo nessa noite, aleluia, está pegando na mão de cada um daqueles que deixaram de ter esperança, que deixaram de sonhar, que acharam que tudo estava morto. Mas Jesus nessa noite está dizendo: você tem vida, e vida com abundante. Aleluia, louvado seja Deus. Receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. E eu agradeço a minha oportunidade.